Eu sou Tia Bela, eu sou odontopediatra, sou formada há quase 30 anos, tenho uma bagagem imensa, né, de consultório, de clínicas, de administração também, de relacionamento com a equipe, e eu estou aqui para te ajudar. Se esse é o seu primeiro vídeo, vai no meu Instagram, tem vários vídeos, né, no Facebook, no Instagram, no meu YouTube. Siga o meu canal para você receber sempre os meus vídeos. E hoje eu tenho certeza que esse tema vai fazer sentido para você. Talvez você seja uma odontopediatra que nunca viveu nenhum desastre no consultório. Acho difícil. Por quê? As próprias crianças, elas nos surpreendem o tempo todo. Às vezes até os pais também nos surpreendem, né? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo dele e vai te ajudar para poder enfrentar esses momentos difíceis que a gente passa no consultório, para não se tornar um verdadeiro desastre, que é isso que a gente não quer que aconteça. Bom, então, para a gente seguir aqui, eu fiz um roteiro bem legal. Vamos construir um pensamento juntas, tá? Então, a primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre o que a mãe procura quando ela vai no consultório. A mãe está procurando o quê? A mãe está procurando alguma coisa quando ela marca a consulta. Ela está procurando um atendimento, a gente vai falar sobre isso. E o que você oferece no seu consultório? Então, tem um lado do que a mãe procura e o lado do que você oferece no seu consultório, que é muito interessante. Isso tem que andar junto e conectado. O que você oferece com o que a mãe procura. Tem que estar conectado para que o resultado seja um resultado positivo, né? Então, a mãe procura o quê? Vamos começar falando sobre isso. No caso aqui, eu vou me dirigir mais às consultas de bebê, que eu acho que é o que os odontopediatras têm mais dificuldade no consultório, porque os bebês, as reações dos bebês, elas são mais incontroláveis do que das crianças mais velhas, a partir dos 3 anos. Porque as crianças, até os 3 anos, elas processam tudo muito mais pela emoção do que pela razão. E já as crianças, a partir dos 3 anos, 3 anos e meio, é muito mais pela razão. Então, é mais fácil da gente lidar. Então, o contexto de hoje está muito relacionado com consulta de bebê. Bom, então, quando a mãe procura o consultório, ela está procurando o quê? Orientações de dieta, orientações de higienização, aprender sobre a cárie. Então, a mãe, o pai, eu falo mais a mãe aqui porque a maior parte, né, uma porcentagem maior dos acompanhantes dos bebês são as mães, mas também vale para os pais, para as avós, enfim, qualquer pessoa que se diz responsável por aquele bebê que está no consultório. Bom, então, o que as mães estão procurando? Elas têm as dores que elas levam para a gente na consulta e elas querem resolver essas dores. E essas dores podem ser, por exemplo, específicas. No caso, a mãe vem, aqui ó, eu coloquei, vem só porque o bebê não deixa escovar. E aí a mãe tem medo que o bebê tenha cárie. Essa é uma dor muito constante no consultório. E eu percebo que quase que presente em todas as consultas de bebê. A mãe morre de medo do bebê ter cárie. E o bebê, normalmente, ele se apresenta na hora da higienização, normalmente ansioso, bravinho, chora, não quer que segura, não quer que levanta o lábio, não quer que segura as mãos. Então, esse é um momento muito estressante para as mães em casa. Então, é muito importante que você, como odontopediatra, esteja preparada para ajudar essa mãe nessa dor específica que ela muitas vezes traz quando você vai fazer a anamnese no consultório. E aí, a mãe, nesse quesito, que ela vê que ela não consegue higienizar a criança, ela tem pavor daquele bebê desenvolver a doença cárie. Outra coisa, ela pode vir também só porque o bebê caiu e machucou na escolinha, o bebezinho caiu, bateu a boca no sofá, pulou, ou caiu da própria altura, e aí, no caso, seria uma consulta específica de emergência, que também pode acontecer um desastre. Então, a gente tem as consultas que ela pode querer saber sobre os cuidados, tem a consulta que ela traz o bebê porque o bebê caiu, é uma emergência, ou então, enfim, o bebê, ele está com dor porque está nascendo um dentinho. Isso também é sempre um motivo de uma nova consulta, ou da primeira consulta, quando está nascendo o primeiro dentinho, e o bebê começa a ficar muito irritado, e principalmente as mães de primeira viagem, que não passaram ainda por essa experiência, e elas querem, de todo jeito, amenizar o sofrimento daquele bebezinho. Então, elas marcam a consulta. Eu estou falando isso para a gente poder começar a formar um pensamento
que a mãe, quando ela vai no consultório, ela está procurando algo. Então, ela tem ali uma caixinha com esses três motivos que eu coloquei aqui, que é da emergência, que é da dor do dentinho que está nascendo, ou o bebezinho bravo que não deixa higienizar e ela tem pavor que ele tenha cárie. Bom, mas existe também aquilo que você oferece, que vem o quê? Aí, dentro desses quesitos que a gente colocou, você pode estar oferecendo uma consulta preventiva, aonde você vai resolver duas dores que estão ali, né, que é do dentinho que está nascendo, que está incomodando, que ela quer aprender os cuidados, ela não quer que o bebê tenha cárie, e existe a consulta de emergência, que você normalmente tem que atender no seu consultório, tem que arrumar um horário, porque a emergência, pela própria palavra, já diz que precisa ser atendido naquela hora. Então, isso é o que você oferece, né? O seu atendimento numa consulta preventiva ou uma consulta de emergência. E dentro da consulta preventiva, eu ainda abro um parênteses, que é a consulta curativa, que você já fez a consulta de prevenção, já ensinou os cuidados, você já realizou o seu plano de tratamento para aquelas crianças que têm lesões de cárie, e aí você vai programar consultas curativas. Então, isso é o que basicamente você tem para oferecer no seu consultório. Bom, então esses dois pontos, eles têm que estar conectados. E eu fico extremamente feliz hoje, porque o protocolo Encantamento Tia Bela, ele age exatamente nisso. Ele consegue fazer a conexão do que eu ofereço e conectado com o que a mãe procura. Isso é fantástico. Isso é a cereja do bolo que muitos profissionais ainda não enxergaram que precisa ter no consultório. Bom, então, eu fico pensando aqui, ó, dentro desse aspecto, desse contexto. Precisa haver essa conexão. E o que é essa conexão do que eu ofereço para o que a mãe está buscando vai gerar na mãe? Primeira coisa, quando há essa conexão, isso gera satisfação. Então, quando a mãe recebe tudo que ela procurou, ela sai satisfeita. E uma mãe satisfeita sai falando para um monte de gente. Ela sai, uma outra coisa que eu coloquei aqui, tranquila. Por quê? O seu atendimento, ele conseguiu fazer uma abordagem que trouxe tranquilidade para que ela enfrente todas as dores que ela tinha, que agora já estão, como que se diz, clareadas, né, pelo seu atendimento. Então, ela sai tranquila. E outra coisa é que você curou a dor. Então, ela sai com essa sensação de uma dor curada, porque ela tem agora como enfrentar os problemas que ela te apresentou. Então, outra coisa também que gera na mãe é o desejo de voltar. E aí entra uma coisa muito importante, que é a fidelização. Como é importante a gente conseguir satisfazer as expectativas ou até superar essas expectativas, porque aí está o ponto que você vai fazer a sua carteira de clientes crescer particulares, e você vai atender somente crianças como você sempre sonhou, porque você é o que a gente chama, né? A mãe criou uma expectativa para ir no seu consultório para resolver um problema e você conseguiu fazer essa conexão com a entrega bem feita que você fez. E hoje, principalmente, com o protocolo Encantamento Tia Bela, que não te deixa errar e que faz, e eu vejo as minhas dentistas que trabalham comigo, executando todos os passos e tendo uma tranquilidade de saber que as entregas vão ser feitas. Outra coisa, e o que gera essa conexão do que a mãe procura com o que eu ofereço? O que isso gera no odontopediatra? Isso gera uma sensação de acerto no atendimento. Isso é uma sensação maravilhosa. Eu recebo, às vezes, mensagem, ou às vezes nas mentorias que eu faço no curso, mentorias individuais, mentorias em grupo, eu vejo que essa sensação, né, que a gente faz de acerto no atendimento, isso é extremamente importante para um profissional. Como é bom a gente acabar um atendimento, assistir a mãe indo embora com a criança, e você poder fechar os olhos naquele segundo e pensar assim, puxa, eu acertei, eu fiz um atendimento assertivo, eu consegui realizar o procedimento da melhor maneira possível, com eficácia e com eficiência. Eu dei um tiro certeiro no diagnóstico, eu soube realizar o atendimento com os manejos específicos, né, com o manejo da criança específico e certeiro. Então, essa sensação,
é exatamente a sensação contrária que é o título desse vídeo, que é o quê? A sensação da gente ter propiciado ou mesmo permitido um desastre horroroso na consulta, que é o que a gente nunca quer fazer. A gente não quer que a consulta vire um desastre, né? Então, essa é a melhor sensação quando a gente termina o atendimento. É a gente saber, a gente sentir que a gente acertou. Bom, e a outra sensação que gera no odontopediatra é a sensação de missão cumprida. Isso é maravilhoso. Quantas vezes eu atendo no consultório crianças que eu começo a fazer algum tratamento curativo, que tem muitas lesões de cárie, e eu fiz um planejamento, e eu termino cada atendimento, né, porque às vezes a gente não consegue fazer tudo, e eu termino o atendimento com aquela sensação de missão cumprida. Isso porque houve conexão entre o que a mãe me trouxe e uma conexão entre o que eu ofereci como serviço no meu atendimento. A outra sensação maravilhosa que o odontopediatra tem que sentir é a sensação de que aquela criança, vou falar uma antes, a sensação de ter sido valorizado pelos pais. Então, nessa hora, quando a gente tem certeza de que a gente fez o que deveria ser feito da melhor maneira possível, a gente sabe. A gente sente, a gente enxerga nos olhos dos pais aquele brilho a mais, aquela certeza daquele pai que ele fala pelo olhar. E pelo olhar você consegue ler que ele está dizendo assim, puxa, eu trouxe minha criança no lugar certo. É aqui na Tia Bela que eu deveria mesmo ter trazido. Então, isso é uma sensação maravilhosa, que você lê sem os pais terem que falar palavras, né, falar mesmo. Você lê pela forma com que eles estão reagindo com a entrega bem feita que você fez no seu consultório. A outra sensação é a sensação de que aquela criança, ela voltará sempre para os retornos programados, ou mesmo até para poder fazer a continuação do plano de tratamento. Você fez um dente, deu tudo tão certo, você fez a leitura naqueles pais que eles amaram o atendimento, você se conectou com a dor dos pais, você entregou o que eles queriam da melhor maneira possível, então você tem certeza que esse paciente, se for a última consulta, é um paciente que vai estar fidelizado na sua carteira de pacientes particulares. E se for um paciente que for só de tratamento, a cada consulta, eles têm mais certeza de que eles estão no lugar certo. Bom, e isso é o sonho de todos nós como profissionais, né? Essa grande conexão do que a mãe procura, do que eu entrego. Esse é o sonho. Se a gente pudesse ter um manual, né, na faculdade, de como fazer essa entrega, né? Poxa, eu quero ser a melhor dentista para aqueles pais que estão me procurando. Eu preciso do manual. Não existe esse manual na faculdade. Pós-graduação também não ensina esse manual. Isso é a vida, né? Isso eu falo muito que são valores que a gente vai construindo ao longo da nossa vida, valores até de educação dos nossos pais, são coisas assim que estão muito além do que a gente aprende de técnica, mas que fazem uma grande diferença no seu consultório. Então, essa conexão da entrega, né, do que procura com a entrega, ela tem muito mais a ver exatamente com os detalhes que você consegue inserir no seu consultório para poder padronizar o seu consultório de uma forma com excelência. E é isso que o protocolo Encantamento Tia Bela faz e tem feito a mudança na vida de tantos profissionais. Porque com esse protocolo que eu construí, que eu testei anos a fio e que me fez chegar no patamar profissional elevado, ele exatamente facilitou e está facilitando o caminho de muitos profissionais que estão implementando as mesmas ideias que eu tive no meu consultório. Então, essa conexão é o grande sonho. Bom, e aí eu falo uma coisa, né? Mas o contrário é o que acontece muitas vezes, né? O pior de tudo é o que acontece muitas vezes, quando não existe essa conexão, quando os pais procuram o seu atendimento e eles não encontram no seu consultório aquilo que eles estavam almejando. E como que esse encontro não acontece? Quando você também não entrega aquilo que vai satisfazer a dor daqueles pais. Então, é como se a gente virasse esse manual ao contrário. Tudo que eu deveria ter feito, eu não estou fazendo. E pior ainda, eu estou fazendo o contrário. E muitas vezes, não é por querer que o odontopediatra, que o profissional, ele faz essas coisas. Muitas vezes a gente vê os profissionais que fazem isso
pela dinamicidade do atendimento, né? Pela falta de parar um pouco para poder fazer uma autoavaliação do que eu ando oferecendo no meu consultório. Ninguém quer oferecer um mau atendimento. Todo mundo quer oferecer o melhor. Mas para que a gente possa oferecer o nosso melhor, é preciso a gente elencar o que é o melhor, né? Porque se eu não parar para pensar o que é o melhor para o meu paciente, na odontologia como um modo geral, né? Na ortodontia, nos pacientes de prótese, meu marido é dentista de adulto, a mesma coisa que eu implemento para o atendimento de criança, ele também implementa para os pacientes dele, né? Esse cuidado, esse protocolo assertivo de passo a passo, ele também implementa no atendimento de adulto. Então, assim, muitas vezes eu sei que existem profissionais que são excelentes, que poderiam estar num patamar profissional muito mais elevado, porque são profissionais que já fizeram mestrado, que já fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado, sabem muito em termos científicos, sabem muito executar tecnicamente os procedimentos, estudam, estão atualizados, que é uma necessidade que a gente sabe que é necessário ter, mas eles não têm essa cereja do bolo. E quando a gente pensa em cereja do bolo, né, olha o tamanho do bolo, tão grande, a cereja tão pequenininha, mas é ela que vai te diferenciar do bolo dos seus concorrentes que estão aí trabalhando ao seu lado. E talvez, se você conseguir ter um olhar mais crítico, você vai começar a enxergar uma cereja de bolo aí nos seus colegas que estão trabalhando aí perto de você. E que você, por correria, por falta de tempo, de planejamento, de não conseguir determinar um grande objetivo para a sua vida profissional, está deixando passar despercebido a cereja que os outros estão colocando aí no bolo deles. E é isso que eu estou aqui, para te mostrar que existe essa cereja do bolo. Que o protocolo Encantamento Tia Bela, ele é a cereja do bolo que falta no seu consultório. E aí, na hora que a gente volta a falar, né, que o contrário também acontece. E o que isso vai gerar nos pais, que encontram no atendimento exatamente o contrário do que eles queriam, e o profissional também oferece exatamente coisas muito aquém das expectativas dos pais. Eu não vou colocar que os profissionais oferecem coisas ruins, né? Ninguém está aí para oferecer coisas ruins. Mas pensando nessa linha tênue que nos coloca nos profissionais que estão além das expectativas, que encantam, dos profissionais que oferecem aquém dessa linha que vai te diferenciar. Consegue perceber o que eu estou falando? Com muito respeito a todos os profissionais, mas para que isso possa, de uma forma, abrir a sua mente e te colocar de uma forma antenada para os quesitos que você pode melhorar no seu atendimento. Então, quando a gente coloca sobre isso, que o contrário acontece muitas vezes, o que esse contrário ele está gerando nos pais quando acontece esse atendimento que é um verdadeiro desastre? Os pais saem insatisfeitos, eles engolem, né? É o famoso engolir o atendimento e vai embora. E pais insatisfeitos, só para a gente não deixar de falar, são pais que não vão te indicar. E hoje, com essa globalização de WhatsApp, redes sociais, você perde uma grande oportunidade de ser indicado, do seu nome ser postado num grupo de mães da sua cidade, um grupo de escola, né, dos alunos daquela escola, porque a mãe, quando está satisfeita, ela quer contar para todo mundo, né? Eu vivo falando sobre o exemplo da Disney. E a Disney nada mais é do que um lugar encantador, maravilhoso, que a gente gostaria de passar o tempo todo lá, né? Quem me dera poder tirar uma semana do meu mês para estar na Disney e me sentir encantada, né? Com aquela sensação que eu estou no melhor lugar do mundo, que me faz experimentar, né? Ter experiências incríveis, né? Isso é maravilhoso. Então, quando a gente perde essa oportunidade de fazer com que uma criança viva uma experiência incrível no consultório, você perde a oportunidade de fazer com que esses pais te indiquem como alguém que realmente transforma a odontologia, transforma a odontopediatria em algo maravilhoso, que é o que eu vivo hoje. Eu fico extremamente feliz quando eu vejo as minhas dentistas, tanto da minha equipe quanto as minhas alunas, recebendo crianças e recebendo feedback dos pais, que é o que nos dá o retorno, se eu estou no caminho certo ou não,
com mensagens, olha, que incrível atendimento, vocês são incríveis, vocês são atenciosos, meu filho amou, já está pensando em voltar, pergunta todo dia quando vai ao dentista, né? E quando que a gente podia imaginar que isso aconteceria com as crianças? Há tanto tempo atrás, eu fui uma criança que tinha muito medo de dentista, eu chorava, eu lembro que minha mãe falava muito que quando marcava consulta para mim, eu chorava muito dias antes, porque eu não queria viver aquela experiência, era algo terrível para mim. Primeira coisa que era ruim é que minha mãe não podia estar na sala de exame. Olha que coisa absurda isso. A mãe de uma criança não participar de um momento que pode gerar ansiedade na criança. Então, o que isso causa nos pais? A gente colocou pais insatisfeitos. Outra coisa que gera muito o atendimento, que é um desastre, pais intranquilos, né? São pais que saem com o coração assim, não está satisfeito e o coração não está tranquilo porque levou no lugar errado. A mesma sensação certeira de que o pai fala, nossa, eu tinha que vir na Tia Bela, era aqui que eu tinha que estar. Ele pode sair exatamente o contrário, não era essa dentista que eu estava procurando. E isso gera uma tristeza porque os pais, eles querem o melhor para os filhos. Então, o pai, ele paga tudo pelo filho. E quando ele escolhe uma profissional exatamente que não faz a entrega que ele esperava e que acontece esse desastre na consulta, ele fica com o coração intranquilo porque a experiência vivida não foi só para ele, né? Principalmente foi vivida pela criança que está sentadinha ali na cadeira e que está recebendo toda esses sentimentos de medo, de ansiedade, choro. Não que o choro não possa ter, vai ter, né? Eu sempre falo muito sobre o choro. O choro vai permanecer, mas a forma com a qual nós, que somos dentistas, odontopediatras, que a gente acolhe esse choro, é que vai construir o que eu ofereci ali naquele momento. Então, esse coração intranquilo, isso é tão ruim. Eu sou mãe, né? Eu já tive meus meninos pequenos, e isso é muito ruim quando você permite, né? Quando você permite que o seu filho passe por uma experiência ruim no consultório. Isso é muito ruim. Então, esses desastres que acontecem no consultório promovem isso na criança. Então, esses odontopediatras que não estão preocupados sobre a entrega e o que os pais procuram, é muito importante você abrir o seu olho, porque é isso que você está gerando no coração dos pais das crianças que não te procuram. Insatisfação, intranquilidade, mais não sentem que o problema da dor foi resolvido. Às vezes, o dentista, o odontopediatra, ele consegue até fazer uma restauração e resolver aquele problema ali do dente. Mas a dor, assim, do cuidado, o odontopediatra, ele não resolveu. E isso causa, às vezes, uma dor maior nos pais. Se você for mensurar a dor que o pai tinha vendo um dente cariado na criança, ela era X. Quando essa criança ela é cuidada por um profissional que ele não tem uma habilidade de encantamento, de humanização do consultório, de uma percepção de que essa experiência pode ser feita da melhor maneira possível, aquele pai, ele sai do consultório, onde aconteceu um desastre na consulta, mas o dente foi restaurado, ele sai do consultório com uma dor 2x, porque é a dor que ele teve do filho não ter sido cuidado com o carinho que ele poderia ter sido cuidado. E isso é extremamente profundo quando a gente se coloca no lugar dos pais, né? Quando a gente faz a empatia. Porque eu falo mais ainda, os pais de hoje são diferentes dos pais de antigamente, né? Os pais são mais cuidadosos com essa questão do respeito ao sentimento das crianças no consultório. Outra coisa também que pode causar nos pais quando existe esse desastre é não voltar mais. Então, aí você mais uma vez perde uma oportunidade de ter mais um nome na sua carteira de cliente e mais um nome já marcado, agendado, fiel na sua carteira, na sua agenda futura, né? Que faz com que você tenha uma tranquilidade de ter pacientes meses para frente. Porque esse pai que vivenciou um desastre, que não foi cuidado, ele não vai voltar no seu consultório. E a outra coisa também que gera nos pais é que eles não ficam confortáveis em pagar pela consulta ou pelo procedimento que tiveram. Eles vão pagar, porque o procedimento foi feito, a consulta foi feita, né? Eles acabam pagando. Mas você gera nesses pais, na hora de passar o cartão ali, aquela coisa que eu falei, né? Engole seco e paga, né? Engole seco e paga. E completamente diferente do que eu vivo hoje com o protocolo Encantamento Tia Bela. São pais que eu prefiro muito nas minhas clínicas, que o pagamento seja feito depois, porque o pai já experimentou a experiência incrível que a gente promove, né? Todo o cuidado, todo o carinho, toda a atenção que as crianças merecem, que os pais merecem, e aí eles pagam no final.
e eles pagam super satisfeitos. Eu acho que nem vê o cartão passando, digita a senha ali de forma tranquila, como eu falei, bem o contrário das coisas, né? De forma tranquila, com sensação que estão satisfeitos, não sentem dor nenhuma, nem a mais, nem dor nenhuma, porque o problema foi resolvido da melhor maneira possível, que o protocolo encantamento faz, propicia, e eles se tornam pacientes fiéis da sua clínica. Então, isso é extremamente importante. E a outra coisa que eu coloquei no odontopediatra, o que isso gera no odontopediatra? Que não consegue entregar um atendimento conforme o procurado pela mãe. Ele vai se sentir incompetente, né? Essa palavra é terrível, porque quando você dorme no seu travesseiro, ou quando você, mesmo na hora que acaba tudo e o paciente vai embora, você senta no moço, você põe a mão assim e pensa assim, meu Deus, eu não tive competência para poder entregar o meu melhor. Então, esse sentimento de incompetência, ele é desanimador, ele te coloca para baixo, ele te coloca como uma pessoa que não pensa que pode melhorar no âmbito do patamar profissional. Isso é terrível. E existe, sim, vários profissionais, não só na odontopediatria, mas na odontologia como um todo, que vive essa sensação de incompetência em algum momento no consultório, e às vezes a todos os momentos, porque não está se atendo para essa questão da conexão entre a procura e a entrega. Então, isso é extremamente importante. Eu não quero que você sinta isso no seu consultório, esse sentimento de incompetência. Eu quero o contrário. Eu quero que a cada dia mais, você que estuda, que procura conhecimento, que está investindo no seu consultório, fazendo de tudo para melhorar, eu quero que você se sinta competente. Esse é o meu desejo para você. É o que eu sinto todos os dias, em todas as entregas que eu faço na minha clínica, em todas as entregas que eu vejo, a minha equipe, as minhas odontopediatras, no meu esposo, na equipe dele, fazendo boas entregas e se sentindo profissionais competentes. Não tem nada melhor do que isso, não. E a outra coisa que o odontopediatra sente quando não faz essa entrega? Frustração, né? Às vezes sente incompetência e frustração. E a frustração, muitas vezes, pode levar até a depressão. E muitas vezes, essa depressão na profissão pode levar o odontopediatra a abandonar a odontopediatria, para não dizer a odontologia. Então, a gente estuda, a gente investe, faz um vestibular, a gente investe na faculdade, que muitas vezes não é pública, você investe em material, você investe seu tempo, tem gente que mora numa cidade, né, durante o tempo da faculdade, pagando aí repúblicas para morar, tem um investimento de tempo, tem um investimento também que eu falo dos pais, né, do sonho dos pais, tá investindo dinheiro ali em você. Então, assim, a gente não pode deixar que esse sentimento de frustração, ele se torne um sentimento de depressão que faça com que muitos profissionais abandonem. Não! Existe um caminho muito melhor, existe luz no túnel para você que muitas vezes tem sentido isso. E não tem problema você já ter sentido isso. Não tem problema você começar de onde você está, mesmo que o ponto que você esteja seja a frustração, seja a depressão, o sentimento de incompetência. É no fundo do poço que, se a gente quer mesmo, a gente consegue extrair o nosso melhor, que está guardado, que está adormecido e que muitas vezes é o grande sonho que você, como profissional, tem guardado lá nesse processo todo de frustração. Então, mesmo que você esteja nesse momento, sempre existe uma hora da gente começar. É igual o GPS, né? Cheguei no lugar errado, eu vou colocar no GPS aonde eu quero chegar, e eu tenho certeza que ele vai recalcular e ele vai me levar para um lugar aonde eu mereço estar, que é o lugar aonde todo dentista merece estar. Hoje a gente sabe que apenas 3%, né, da fatia dos dentistas do Brasil, todos formados em odontologia, não estou dizendo odontopediatra, mas 3% de todas as pessoas que são dentistas, apenas 3% desses profissionais atingiram um patamar incrível em termos de retorno financeiro, em termos de autoridade, de reconhecimento pelos pacientes. 3% é uma fatia muito pequena ainda, mas é pequena, mas eu quero te colocar lá. Eu estou nessa fatia e você também pode estar nessa fatia. Basta você ter a humildade de compreender que precisa mudar. E nesse vídeo, a mensagem principal que eu estou deixando para você e que eu quero que você trabalhe como tarefa para essa semana,
é você realmente pensar, né, no que as pessoas estão buscando quando elas marcam a consulta com você e qual o seu plano de entrega para essas pessoas. Existe uma conexão entre o que a pessoa procura e o que você entrega? Existe uma conexão em termos de da pessoa se sentir satisfeita, tranquila, dessa pessoa já querer marcar no seu consultório quando ela sai? Existe essa grande conexão no seu consultório? Isso é extremamente importante você realizar. E os profissionais que não estão fazendo, cada dia mais, sabe o que está acontecendo com esses profissionais? Além de se sentirem frustrados, deprimidos, querendo abandonar a odontologia, ainda existe o pior. Tem uns que não abandonam e se enfronham cada vez mais num atendimento que eu falo que é um atendimento pobre, né, sem detalhes que podem ser colocados no seu passo a passo e te tirar de onde você está, que não é o lugar que você merece estar. Né? Nós que somos dentistas, a gente cuida do sorriso, a gente cuida da maior expressão de alegria que o ser humano pode ter, que é o sorriso, né? Eu brinco com os pais que eu cuido do sorriso de quem eles mais querem ver sorrir, que são os filhos, né? Então, a gente tem uma missão maravilhosa, que é de devolver, ou de trazer sempre, ou de manter a saúde bucal. Eu sou a Tia Bela, um grande beijo e até o próximo vídeo.